A gente passa tanto tempo nesse canal falando sobre os desequilíbrios, como eles surgem, quais são os sintomas, mas como é a sensação quando os desequilíbrios estão sob controle? Afinal de contas, esse é o nosso objetivo, né? Controlar os desequilíbrios. Olá, se você chegou nesse canal através desse vídeo, eu sou a Carol Precioso e aqui eu falo sobre o Ayurveda de uma forma bem simples. Nós somos seres únicos, não há ninguém igual a você nesse mundo. Parecido, igual não. E apesar dos desequilíbrios serem bastante variados, eles aparecem de várias formas, né? Eles são diferentes, né, nas pessoas, mas o equilíbrio é bem parecido. O jeito que o equilíbrio se manifesta é bem parecido nas pessoas. Você pode perceber isso olhando para a pessoa. Comece pela pele. Como é que tá a pele dessa pessoa, né? Tá bonita, tá lisa, tá brilhante. Se a pessoa tem energia no olhar ou se o olhar tá meio morto, né? Sem energia, né? Sem muita vontade. E essas características variam também de um dosha para o outro. Afinal, existe 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, e cada um se manifesta de um jeito, né? O dosha da constituição, né? Como ele é nas pessoas, aparece de forma diferente, ou seja, esse equilíbrio, apesar de ser bastante parecido, ele se manifesta de jeito diferente entre os doshas. Como eu falei nesse vídeo aqui, todos nós nascemos com os 3 doshas, né? Ou seja, Vata, Pitta e Kapha, só que em diferentes proporções. Eu, por exemplo, eu sou Pitta e Kapha, eu tenho isso aqui de nada de Vata, bem pouquinho de Vata. E apesar de Pitta e Kapha, né, serem bem mais altos na minha constituição, né, com relação a Vata, Pitta ainda é mais alto do que Kapha. E nesse momento eu tenho aí mais um desequilíbrio Vata por conta das telas, muita digitação, essa coisa de fazer vídeos, editar vídeos, estar sempre na tela. Isso gera uma agitação na mente e por isso que eu tenho um desequilíbrio Vata. Como eu já falei em outros vídeos aqui nesse canal, o dosha Vata é o mais importante dos doshas, ele é o rei dos doshas, ele manda nos outros doshas, por isso que ele é mais fácil de desequilibrar e também é o mais difícil para equilibrar, né, consequentemente. Bom, então o meu objetivo é equilibrar Vata. Ele está aqui no alto e Pitta e Kapha está mais ou menos aqui no mesmo nível. Sempre os doshas sempre variam, mas Vata está aqui mais no alto. E eu quero pacificar Vata, trazer ele de volta no equilíbrio, né? Trazer ele para baixo. É sempre equilibrar o dosha que está agravado e nunca elevar os outros 2 doshas que estão em equilíbrio, né? Trazer eles aqui no patamar mais alto. Não, eu quero manter todo mundo aqui oscilando aqui no equilíbrio. Então, o objetivo é sempre abaixar o nível do dosha em desequilíbrio e que, idealmente, ele se iguale aos doshas da constituição. Mas isso, gente, é num cenário ideal, né? Porque a gente tá aqui vivendo, sentindo, né? Fazendo coisas todo dia, então a gente está constantemente criando desequilíbrio e constantemente tentando trazer os doshas em equilíbrio. Bom, então vamos ver quais são os sintomas dos doshas em desequilíbrio e depois a gente vai ver quais são os sintomas dos doshas em equilíbrio para a gente poder comparar, que eu acho que assim vai ficar mais fácil. Mas um detalhe importante, tenha sempre em mente que a sua natureza, o seu dosha da constituição ou doshas, né, da constituição não mudam. Você nasce com ele, você morre com ele. Só que quando você começa com a Ayurveda, você aprende a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com o seu corpo, você entende o seu corpo. Essa é a diferença. Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar o like nesse vídeo e compartilhe com aquele amigo que está precisando ver esse vídeo. Então, bora lá. Vamos começar vendo os desequilíbrios Vata. Gases, distensão abdominal, prisão de ventre, sensível ao frio, pele seca, dores crônicas, ossos ou articulações fracas, tremores, ansiedade, insônia, preocupação, medo, variação de humor, na TPM também conta, não querer saber de rotina, Vatas odeiam rotina e Deus me livre de rotina, e
pulam as refeições, podem pular as refeições. E agora vamos ver quais são os sintomas de Vata em equilíbrio. Apresenta entusiasmo, é adaptável, sabe quando precisa diminuir o ritmo, é flexível, toma decisão sem grande tempestade, entendem e sabem como a rotina é importante, apesar, de não ser da natureza deles gostar, de rotina. Se sentem energizados quando comem e comem com mais regularidade e mais vezes. Não tem prisão de ventre e conseguem completar os seus projetos, porque Vata começa um monte de coisa e não termina nada, São capazes de lidar com a insônia e, se acordarem, eles são capazes de dormir novamente. E quais são os sintomas de Pitta em desequilíbrio? Queimação, azia, refluxo com gosto ácido, gases com cheiro ruim, odor com cheiro ruim, raiva, diarreia, acne, inflamações de uma maneira geral, muita crítica. O Pitta, quando está em desequilíbrio, é muito crítico com os outros, e consigo mesmo. Apresenta autoritarismo, muito julgamento, emoções quentes, palavras duras, vulgo patadas, e vive para o trabalho. É aquela pessoa que, está o tempo todo trabalhando, e não consegue se desligar daquele, do trabalho, e apresenta muita irritação. Eu era essa pessoa antes do Ayurveda todinha. Agora vamos ver quais são os sintomas de Pitta em desequilíbrio. Bons músculos, sem mais queimações ou inflamações, apetite forte, consegue dormir 8 horas seguidas sem acordar, não tem problemas para ir ao banheiro, não tem mais diarreia e podem ir até 2 vezes por dia, quando em equilíbrio. Eles são líderes natos, motivadores, que dá força, encoraja o time. Permitem que as emoções venham e sabem lidar com elas. Isso é um ponto muito importante para Pitta em equilíbrio. São determinados, com foco claro em um objetivo. Vão estar com a inteligência afiadíssima, muito perceptivos. São capazes de lidar com a irritação, julgamento e sentimentos quentes. As emoções não desaparecem quando estamos em desequilíbrio, só que agora a gente sabe lidar com ela. É exatamente isso que eu vejo muito em mim. Eu consigo lidar com a minha irritação, eu consigo lidar com essas coisas que aparecem às vezes de muito julgamento, de autoritarismo. Eu consigo lidar com essas emoções agora, não simplesmente falei tudo na cara da pessoa. Isso, inclusive, é um bom modo de saber se você está em equilíbrio ou não. Se você consegue lidar com as suas emoções ou se você não consegue lidar com elas. Se você consegue lidar, então você está aí começando a entrar em equilíbrio, está experimentando o sabor maravilhoso que é estar em equilíbrio. E isso não é somente para Pitta, tá, gente? Isso é para todos os doshas. Agora vamos ver os sintomas de Kapha em desequilíbrio. Falta de apetite, digestão lenta, catarro, nas vias nasais ou então entupido, que você sente ele congestionado, sensação de peso no estômago, como se a comida nunca saísse de lá, tem aquele peso horrível, aqui no estômago, retenção de água, inchaço ou edemas, o corpo pesado, o músculo pesado, tumores ou cistos benignos, letargia, dificuldade de processar informações, melancolia e tristeza. Agora vamos ver quais são os sintomas de Kapha em equilíbrio. São fortes fisicamente, estáveis, dão suporte para os outros sem julgar, são muito, muito, muito amáveis, têm os ossos grandes, mas com pouca gordura, em volta, são muito generosos, gostam de tomar conta das pessoas, são pacientes, é aquele amigo leal. O cabelo, a pele e a unha são fortes, que é uma beleza, e não são mais letárgicos, Olha só que maravilha. Tem muita empatia pelos outros, dão suporte, conseguem lidar com o muco e com a alergia, Então, principalmente através da alimentação, conseguem equilibrar esse quesito e
não descontam emoções na comida. Você consegue identificar se você está em desequilíbrio ou em equilíbrio ou tá mais ou menos? Me fala aqui nos comentários e comenta também usando a hashtag quero esses equilíbrios, que eu vou saber que você ficou até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.